Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, o cinema nacional está em pauta em várias discussões políticas. A senhora gostaria de comentar algo da produção recente? Leila, eu assisti Divino Amor, do diretor Gabriel Mascaro, e posso dizer que é um filme bastante perturbador. A história se passa no Brasil, mas em 2027. O país se tornou um espaço dominado pelas tecnologias de controle e pelo moralismo religioso. A festa popular principal não é mais o carnaval, mas festas gospel ultra high-tech, com luzes e som eletrônico, e os fiéis se acabam nas pistas em glória ao Senhor. As praias já não são mais o que são ou o que eram. As mulheres aparecem todas de roupas fechadas, com legging, saia e blusas de manga comprida. Só os homens podem circular de sunga e sem camisa. Na entrada dos lugares públicos, as pessoas são escaneadas e um painel informa se são casadas, divorciadas e se as mulheres estão grávidas. Nesse panorama distópico, a religião e as suas cerimônias e encontros são os grandes e únicos espaços de convívio social. Não existem sequer mais igrejas ou espaços de culto. Os fiéis são atendidos por um pastor em sistema de drive-thru, mas ao invés de receber seu Big Mac, recebem conselhos na janela do carro e têm direito a um download de hinos e, em casos extremos, podem ser encaminhados ao CAF, o Centro de Atendimento aos Fiéis. Há uma total perda de limites entre o público e o privado, e isso se escancara na rotina da protagonista, Dira Paz, que faz o papel da Joana, estupenda como sempre. Ela é uma escrivã responsável por certificar os divórcios, mas ela usa a sua função para tentar salvar os casamentos prestes a se desfazer, algo que obviamente está totalmente fora da competência de uma escrivã. Mas o filme é importante não só pelo alerta que faz em relação ao futuro próximo, mas também porque coloca em pauta uma discussão sobre o cinema brasileiro atual. Isso tem a ver com a discussão sobre Ancine? Remete sim à discussão da Ancine, mas não só. Há poucos dias, o presidente Bolsonaro, só para relembrar os nossos ouvintes, manifestou em uma das suas lives no Facebook o desejo de extinguir a Ancine, sobre o que ele já voltou atrás, até porque isso tem que passar pelo parlamento, não é assim que decide que vai terminar com um órgão. Um dos motivos para extinguir a Agência Nacional de Cinema seria, segundo ele, que não cabe ao Estado patrocinar o cinema. É bom deixar claro que a Ancine não é responsável pela produção de filmes, é uma agência reguladora. Contudo, ele transferiu o Conselho Superior do Cinema, o CSC, da estrutura do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. Um dos argumentos para essa mudança era que não se poderia admitir que dinheiro público fosse utilizado em filmes como Bruna Surfistinha. Não foram poucas as manifestações sobre essa declaração, chamando atenção para o moralismo, para a importância do cinema como indústria e para o seu potencial para a geração de empregos. Mas eu gostaria de incidir sobre outro ponto. Cinema é muito mais que indústria e emprego. Cinema é uma forma de pensar o mundo, como deixa claro o filme do Gabriel Mascaro que eu comentei hoje aqui. Bom, meu tempo está acabando, eu termino deixando um bom dia para você, uma ótima semana para nós. Mais informações sobre o Gabriel Mascaro, sobre essa discussão sobre as políticas de audiovisual no Brasil, você encontra em www.desvirtual.com. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Taxas de juros pelo mundo. A gente observa que as taxas de juros estão caindo, né? Depois de muitos anos, o Banco Central dos Estados Unidos finalmente reduziu as taxas de juros. E na Inglaterra também o movimento é no sentido de, no mínimo, deixar as taxas onde elas estão, todo mundo já preocupado com uma queda do crescimento, a possibilidade até de uma nova crise internacional. Ocorre que os economistas, olhando essas movimentações, tornam-se cada vez mais céticos, principalmente com relação ao próprio efeito das taxas de juros. Porque depois da crise de 2008, houve uma injeção de dinheiro nas economias capitalistas centrais, as economias mais ricas, e mesmo com essa injeção de crédito, de moeda na economia, não houve, de fato, uma retomada importante do crescimento. E o que hoje já se comenta com relação à própria redução dos juros nos Estados Unidos é que a queda de juros pode não ajudar. Não atrapalha, mas não ajuda, porque outras incertezas foram introduzidas no cenário econômico pelo presidente Trump. Então, o empresário, o investidor, ele pensa em horizonte de crescimento. Claro que quando ele olha para a taxa de juros, ele faz uma comparação. Quanto vai render o dinheiro investido em papéis, no mercado financeiro, em taxas de juros, e quanto vai render no investimento produtivo, gerando emprego e, portanto, vendas, comércio. Acontece que a política do presidente Trump é uma política nacionalista, protecionista, conflitos enormes com a União Europeia e com a China, e os empresários, olhando isso, percebem que, mesmo com a queda de juros, o cenário, por exemplo, do comércio internacional é desanimador. Esse isolacionismo dos Estados Unidos, o tal do America First, deprime as expectativas dos empresários e dos investidores. O resultado é que o cenário fica um cenário de crescimento muito lento, muita gente temendo, inclusive, uma nova recessão, mesmo com a queda dos juros. Professor, e como é que fica o Brasil com relação a essas taxas? Bom, o Brasil, o presidente Bolsonaro, que é o grande admirador do Trump, e é recíproca essa admiração, né? Também o governo, claro, o Banco Central reduziu os juros no Brasil, também depois de muito tempo, a redução de 0,5 ponto percentual. A percepção é muito parecida entre os economistas, os analistas políticos, as confusões, inclusive no comércio internacional, provocadas pelo presidente Bolsonaro, tem um efeito depressivo, não apenas depressão política e psicológica, que está todo mundo praticamente estarrecido, né, com as declarações, as atitudes do governo Bolsonaro, mas é uma depressão econômica mesmo, porque a própria atitude do Bolsonaro, desse governo, de querer se alinhar aos Estados Unidos numa situação em que, por exemplo, ele não recebe o chanceler da França, portanto ele cria problemas, como já criou, né? Criou agora com a França, com a União Europeia, já criou com a própria China. Essa opção ideológica, ela prejudica o comércio exterior, e outras medidas, como por exemplo, acabar com direitos sociais e trabalhistas, tornam o próprio consumidor e as famílias muito mais cautelosas. Então, a taxa de juros demora para cair, cai pouco, e os estragos feitos pela política econômica e pela política de modo geral no governo Bolsonaro acabam sendo mais deprimentes do que essa redução da taxa de juros, que acaba chegando de forma muito mitigada, muito relativizada no bolso dos consumidores. O resultado, portanto, é aquela velha expressão, antes tarde do que nunca, mas nessa toada, nesse ritmo e com um quadro político, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, assustador, as expectativas continuam, não vou dizer pessimistas, mas o otimismo ainda não voltou e provavelmente serão necessárias outras reduções da taxa de juros para ver se o empresariado se anima, no Brasil principalmente. Aliás, isso já é reconhecido pelo próprio Banco Central. Essa redução de juros é apenas o começo, talvez tenha que ocorrer uma redução ainda mais intensa para ver se os economistas e os empresários se animam, apesar dos pesares da política que vai de mal a pior. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, estudos indicam que a cobertura de notícias relacionadas às mudanças climáticas são diferentes nos jornais impressos e na televisão, na mídia americana. Como o senhor vê isso? A questão das mudanças climáticas é muito complexa por causa de todos os desafios e detalhes científicos que ela envolve. Então, é natural que, sendo um assunto mais complicado, ele seja mais bem coberto pelos meios impressos do que pelos audiovisuais. No entanto, tem havido uma preocupação crescente da parte de jornalistas e produtores de televisão nos Estados Unidos para que essa situação se modifique. E há até uma campanha organizada, em princípio, pela Columbia Journalism Review, para tentar fazer com que as emissoras de televisão, assim como jornais e revistas, este ano, em setembro, na semana de 16 a 23, façam uma cobertura mais intensa e mais em profundidade dos assuntos de mudança climática para atender às demandas da sociedade, que são crescentes, para que esse problema seja rapidamente absorvido na pauta de políticas públicas de diversos países. Essa campanha, coordenada pela Columbia Journalism Review, já conta com a adesão de veículos jornalísticos de diversos países, inclusive países não desenvolvidos totalmente, como Nepal, África do Sul, Vietnã, e ainda nenhum veículo brasileiro se integrou a essa campanha. Seria importante que isso ocorresse, ainda mais agora em que, pela primeira vez, o governo brasileiro manda representantes para a célebre reunião dos negacionistas, aqueles que dizem que não há um problema grave de mudança climática e que o aquecimento da atmosfera se dá por razões naturais e não pela ação humana. Professor, essa dificuldade de meios eletrônicos, como jornais, por exemplo, meios audiovisuais, de investirem na divulgação de conceitos científicos relacionados tanto à mudança climática quanto a outros assuntos como vacinas, terraplanismo, etc., não ajuda a facilitar um pouco a divulgação dessas noções erradas, do crescimento dessas noções equivocadas na sociedade? Sem dúvida, sem dúvida. No entanto, há boas notícias. O que você disse é absolutamente verdadeiro e essa é uma das razões porque as políticas públicas ainda não são mais amplamente apoiadas pelas populações de diversos países. No entanto, estudos recentes de métricas de audiência, principalmente de jornais nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, mostram que o interesse por esses temas tem crescido muito, principalmente nos anos de 2017, 2018 e continuam crescendo. Isso se dá, em parte, a essa campanha mundial que estudantes secundaristas, estudantes de colégio e de ginásio de segundo grau, têm feito pelo mundo todo em favor da defesa do meio ambiente. E, de novo, em setembro desse ano, esses estudantes esperam conseguir que as demonstrações cheguem à casa das dezenas ou talvez centenas de milhões de alunos que sairiam de sala de aula em um determinado dia, um determinado horário pelo mundo inteiro para exigir que os adultos, que as autoridades hajam mais em benefício da manutenção de um meio ambiente saudável e hajam em relação aos problemas do aquecimento global. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. É comum, quando encontramos alguém, falar que estamos atarefados, cansados, que nossas rotinas estão nos tirando sono. Isso é reflexo do cotidiano das grandes cidades?
Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar aqui falando sobre meio ambiente e saúde humana. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre saúde mental. Existem várias evidências de que o risco para se ter uma doença mental, depressão, ansiedade, esquizofrenia, aumenta com o nível de urbanização. Ou seja, quanto maior a cidade, maior o risco de doença mental. As razões para isso são várias. As doenças mentais têm um componente genético, mas também existem fatores ambientais importantes. E o ritmo das cidades, a pressão, o medo da violência, a perda de sono, porque você trabalha cada vez mais, chega em casa mais tarde, tem que acordar cada vez mais cedo. O ciclo de luz, porque a gente fica iluminando as nossas retinas durante muito tempo, ficamos 5, 6 horas por dia no máximo em escuro completo, ou seja, nós vamos secretar melatonina mais tarde, com isso não vamos ter o sono reparador e que descansa as nossas mentes. Também existem fatores da própria dinâmica da cidade. Você vai ter, por exemplo, áreas da cidade que tem um estado paralelo, onde existe um novo código penal, onde o nível de estresse das pessoas é muito grande. A própria locomoção é grande, a agressividade das pessoas se manifesta de uma forma bastante grande quando estamos em ações prosaicas, como no trânsito, numa fila. Enfim, estamos constantemente estimulando por demais o nosso cérebro e tendo menos tempo para cuidar do nosso lazer e do nosso repouso. As coisas acontecem muito depressa. Um outro aspecto importantíssimo nisso que a gente nota uma espécie de solidão coletiva, a falta de redes sociais de apoio. A gente não tem tempo nem de conviver com as pessoas que a gente gosta, ter conselhos na hora que a gente precisa, compartilhar as nossas dores, encontrar quem amamos. E para os jovens, como encontrar um objetivo no mundo cada vez mais rápido? A perda de objetivo, de um sentido para viver, ela tem encontrado apelo também nos jovens. E não é por outra razão, que a taxa de suicídios entre jovens vem aumentando de uma forma assustadora. Nos últimos 10 anos, ela quase triplicou em suicídios em indivíduos abaixo de 18 anos. Professor, essa questão, embora seja um reflexo da vida cotidiana das cidades, ela não é tão clara quanto outros fatores? Bom, esse é um aspecto menos das cidades, mas que é menos evidente do que os acidentes de trânsito, do que a própria poluição do ar, do que das chuvas torrenciais e da violência, mas ela fica escondida dentro das nossas mentes e das nossas almas. Nós temos que pensar jeito de fazer com que a cidade recupere o encanto de viver, principalmente para os jovens e para aqueles que vivem nas regiões menos favorecidas do ponto de vista de serviços, de espaços, de conforto e de segurança. Bom, um abraço para vocês e vamos fazer uma cidade melhor. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o assunto é canelite, uma dor que surge no osso da canela, que é causada pela inflamação de tendões e músculos que envolvem a tíbia. O problema comete cerca de 35% das pessoas que praticam corrida, mas também é comum em esportes que exigem paradas e retomadas bruscas, como o futebol, o tênis e o basquete. As causas são multifatoriais. Podem ser excesso de carga gerado por atividade de alto impacto, uso de calçados inadequados e também pode ser pela prática de exercícios em solos irregulares. Para quem está sentindo essa dor, se não for muito intensa, óbvio, não precisa parar. Basta diminuir o ritmo e mudar de modalidade esportiva e fazer natação, por exemplo. Olá, ouvintes. Abordaremos na coluna de hoje uma lesão muito comum que é chamada popularmente de canelite.
que é aquela dor parecida com uma queimação aguda que sentimos na canela após a prática da corrida e, em alguns casos, na caminhada. Também pode acontecer em alguns esportes de quadra. O nome técnico da canelite é síndrome do estresse tibial medial ou periostite medial da tíbia. A dor da canelite é resultado do esforço excessivo no osso da canela, que é a tíbia, e os tecidos que prendem o osso na canela aos músculos que o rodeiam, que é o periósteo. É uma lesão ocasionada por excesso de carga e aparece quando a musculatura não suporta o esforço imposto a ela. Também é conhecida como periostite tibial, pois o periósteo tibial, que é uma membrana que envolve o osso, fica inflamada, causando dor, inchaço e vermelhidão no local. Segundo o Instituto de Saúde e Prevenção e Reabilitação Ortopédica, a canelite acomete até 35% das pessoas que praticam corrida e as causas principais são, entre elas, correr em superfícies inclinadas ou terreno irregular, usar calçados inadequados para a corrida e também pode acontecer, como já dito, em esportes que têm paradas e retomadas bruscas, como tênis e basquete. Geralmente a dor é causada pelo impacto nessas estruturas e pelo cansaço dos músculos das pernas e tendões. Dependendo da dor, é importante interromper a atividade, mas pode se manter ativo, esta é a boa notícia, praticando outra atividade física que não tem impacto, como a natação, o ciclismo, o remo e a canoagem. Ou seja, você não precisa parar de fazer a prática da atividade física, mesmo tendo a canelite, desde que a dor seja suportável. Professor Fará, como prevenir a canelite? Bom, sempre se lembra isso, começar a atividade física devagar e ir progredindo aos poucos, à medida que eu vou me sentindo mais condicionado. Porque, como já dito, o excesso de atividade é uma das causas principais da periostite ou a canelite. Também escolher o piso adequado, mais macio, como grama ou chão de terra e sempre plano. E muito importante é variar a atividade física durante a semana. Por exemplo, correr 3 vezes na semana, intercalando com musculação ou outra atividade que cause menos impacto. Isso ajuda a descansar a musculatura e os tendões, evitando assim a lesão. Este foi José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se tiver alguma dúvida ou quiser mandar sugestão para essa coluna, mande um e-mail para cp@usp.br. Repetindo, cepe@usp.br, aos cuidados de José Carlos Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. A internet faz parte do nosso dia a dia, compras, redes sociais, entre outros. Mas quando utilizamos essa ferramenta, colocamos nossos dados pessoais. E nem sempre as empresas estão cuidando dessas informações como deviam. Bom dia, professor Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Agora chegou a vez de um dos fundadores da Apple, a empresa americana que faz o iPhone, o iPad, os tablets que ficaram famosos no mundo todo. O nome dele é Steve Wozniak. Foi um daqueles que manteve a chama acesa da Apple e ele agora faz uma revelação muito clara. Ele abandonou em 2018 o Facebook exatamente porque os dados pessoais de milhões de pessoas estavam abertos à utilização de outras empresas além do próprio Facebook. Wozniak, ele deu uma entrevista colocando essas questões, dizendo que é absolutamente inconcebível que a vida inteira das pessoas seja exatamente utilizada por empresas sem ao menos perguntar se as pessoas querem ou se elas gostariam de vender as suas informações pessoais ou doar, não importa. O que ele diz é, olha, a situação de redes sociais desse tipo, a situação está se tornando cada vez mais insustentável. Ele diz que depois do escândalo da Cambridge Analytica, que vocês se lembram, expôs milhões de usuários
e entregou os dados a empresas que faziam marketing político durante a campanha eleitoral em 2018, ele disse que ele deletou a conta dele. O problema é que, veja, ele faz uma sugestão: todo mundo que quiser privacidade tem que cair fora de redes desse tipo, em que a sua privacidade não está preservada. Professor, apagar a conta da rede social resolve o problema? Isso é o suficiente? Nem sempre adianta apagar a conta. Preciso apagar a conta de modo permanente. Por quê? Porque há várias formas de burlar a situação. O Facebook, por exemplo, continua retendo seus dados mesmo depois de você apagar sua conta. Ele só elimina os dados após você terminar sua conta de modo permanente. O argumento que a Facebook utiliza é que você pode um dia querer voltar, então ele vai ter todo o seu histórico lá colocado. Concretamente, o que acontece é que mesmo fora do Facebook, como vocês podem ver, você continua oferecendo seus dados pessoais à empresa que utiliza esses dados para seus fins comerciais. Portanto, se você for seguir os conselhos de um dos fundadores da Apple, Steve Wozniak, vocês têm que deletar permanentemente a conta no Facebook. Eu mesmo estou pensando em fazer isso. É uma situação extremamente delicada que exige que cada um tome a sua atitude a partir da sua própria consciência. Lembre-se também que hoje há técnicas bastante sofisticadas que, por exemplo, medem o seu batimento cardíaco à distância, laser, quer dizer, basta um laser passar por você para que haja feito um pequeno escaneamento dos seus batimentos cardíacos e de outras atividades que a gente desenvolve. Mesmo assim, é sempre bom ficar esperto e tomar cuidado. A questão da privacidade diz respeito à questão de ética, diz respeito à questão de como esses dados são utilizados de uma maneira diferente daquela que você gostaria de utilizar, num circuito de mercado, num circuito em que as suas informações são fonte de renda para as empresas, sem que você saiba disso, porque a gente sempre acha que a gente está se utilizando de um serviço gratuitamente. Não é bem assim. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.